exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Seja exaltado neste lugar, entronizado entre os louvores do teu povo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que a tua palavra é fiel, que a tua palavra é justa, é verdadeira. Ela é uma espada cortante, Senhor. Vem, Senhor, nos cortar nesta manhã. Venha tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que não tem proveito algum. Tudo aquilo, Senhor, que não tem proveito, Senhor. Tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não complementa para a nossa vida espiritual. Senhor, nós queremos crescer na graça e no entendimento. Nós queremos, Senhor, compreender as coisas, Senhor, do teu reino, as coisas eternas. Oh, Senhor, leva nossa mente agora a ti. Leva nossos pensamentos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deuteronômio, no capítulo 32. Queria compartilhar algo com os irmãos esta manhã, da parte de Deus. Vai ter a salinha, as crianças podem ir para a salinha. Pode ir. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. A gente está feliz de voltar, né? Depois de 2 finais de semana longe. Quero dizer para vocês que vocês nos fazem muito bem. A mim, a minha esposa, a minha família. Fiquei muito feliz. Já acordei logo cedo as crianças, ansioso para estar aqui com os irmãos, né? Os irmãos sabem que a gente estava lá em Belo Horizonte. Ficamos lá 10 dias, a minha esposa fez uma cirurgia. Foram dias difíceis, querido, mas o Senhor, Ele tem sido a nossa rocha. Ele tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar sendo fiel. E estou feliz de os irmãos estar nos visitando. Os irmãos lá de Varginha, o irmão Adalto com a sua família, com seus filhos de Itajubá, com o seu filho de Pouso Alegre, junto com as suas noras, né? Feliz de rever a Tamires, o Luan, né? Ela também, que eu não sei o nome com o noivo dela, mas, né? O Galeguinho que está junto ali. A gente está muito feliz de estar com vocês aqui, querido, né? Hoje tem o pai da Larissa que está nos visitando também. Deus abençoe em nome de Jesus, né? A irmã da irmã Conceição, a tia da Karina, está aqui novamente. E é muito bom, querido, estar na presença do Senhor. É muito bom estar com vocês. É muito bom poder viver a vida de Deus aqui com vocês. E nesses dias que a gente estava passando de lutas, Deus falou muito comigo sobre a rocha, né? Existem vários textos da palavra de Deus que compara Jesus Cristo com a rocha, né? Nós já vimos certa vez Jesus numa parábola falou que o homem sábio, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E veio os dias difíceis, veio a tempestade sobre aquela casa, e aquela casa não se desmoronou, porque ela estava sobre a rocha. Mas o homem tolo construiu a sua casa sobre a areia. E veio os tempos difíceis, as tempestades, né? E aquela casa caiu. Então o segredo de onde nós fundamentamos a nossa fé, a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, que é o importante, não é o que você está construindo, mas onde você está construindo. Talvez você tenha se apegado naquilo que você tem lutado, trabalhado para conquistar. Mas eu te pergunto, aonde você tem fundamentado tudo isso? Esse fundamento, você tem escolhido Cristo como fundamento disso? Porque as duas casas eram casas muito boas, mas uma ficou de pé, a outra caiu, porque o que sustentou aquela casa
não foi a beleza dela, foi o fundamento, que era a rocha. O que sustenta as nossas vidas é Cristo, querido. Amém? Por que muitas vezes as pessoas têm olhado para nós e falado: poxa, vocês nem parecem que estão passando por isso? Porque a nossa casa, ela foi construída na rocha. Amém? A nossa vida está fundamentada na rocha, né? Em nome de Jesus. Quando eu conversei com a minha esposa, né, para contar sobre o que o médico havia conversado comigo, eu falei para ela, no início da conversa, falei para ela: a nossa vida, se hoje eu estou com você, a gente está casado, porque tudo na nossa vida começou com oração. Antes mesmo de eu dar um único beijo na minha esposa, pegar na mão dela, fazer qualquer test drive que fosse, eu orei. Nós oramos 3 meses. 3 meses orando. Nós geramos em Deus. É de Deus, né? Eu quero uma pessoa que seja para a vida toda. E ela também orando para que Deus confirmasse. E então nós oramos em 3 meses. E depois de 3 meses, em 8 meses nós casamos. Na presença do Senhor. Então eu falei para ela: tudo que nós fizemos, amor, foi em oração. Tudo debaixo de oração. E isso que nós vamos enfrentar agora, nós vamos vencer em Deus, debaixo de oração. Nós vamos gerar em Deus. A sua vida, ela tem que ser gerada em Deus, querido, em oração. Amém? E eu quero compartilhar com vocês Deuteronômio capítulo 32. Aqui é o cântico de Moisés. Moisés, ele foi um dos personagens mais importantes da Bíblia. Hoje, em Israel, os judeus ainda colocam Moisés acima de Jesus Cristo, porque eles não conhecem Jesus como Messias, eles conhecem Jesus como um profeta. Mas eles têm Moisés como o maior sacerdote, o maior profeta que já houve em Israel. Porque Moisés, ele foi um grande homem usado por Deus. E aqui em Deuteronômio capítulo 32, todos vocês abram suas Bíblias. Se alguém está sem Bíblia e você está percebendo, aproxime dessa pessoa e ajude ela. Aqui Moisés começa dizendo: então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Todo Israel ouviu. Era um número de mais de milhões e milhões de pessoas. Você sabe mais ou menos quantos milhões de pessoas que eram? Eles falam que eram entre 2 a 3 milhões de pessoas. E Moisés fez que todos ouvissem esse cântico. E ele começa o cântico. Eu não vou ler o cântico todo, mas você pode ler na sua casa. É um cântico muito bonito. Pouco antes dele falecer, ele escreveu esse cântico. Exatamente no mesmo dia que ele faleceu, ele escreveu esse cântico para Deus. E ele canta: inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, Ele, a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são retos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Diga comigo: Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são retos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Aleluia. No versículo também de número 31, ele fala, versículo 30: como poderia um só perseguir a 1000, e 2 fazerem fugir a 10.000, se a sua rocha luz não vendera, e o Senhor não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos atestaram. Ele está falando aqui, você pode ver que ele escreveu a rocha do inimigo com R minúsculo, e a rocha dele, do povo de Israel, com R maiúsculo. Ele está dizendo que quando eles precisaram lutar contra os inimigos, mesmo eles na maioria, eles venceram. Por quê? A rocha deles, o fundamento deles estavam em Deus.
E o fundamento do inimigo estava em outros deuses, ou na sua própria confiança. E os inimigos aprovaram e testaram que o Deus de Moisés, que o Deus de Israel é a verdadeira rocha. Amém? E Moisés diz nesse cântico que Deus é a rocha, que Ele não é injusto, que nele o caminho dele são retos, que Ele é fiel. E por que eu comecei a história de trás para frente? Muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos como Deus trabalha. E nós então, para entendermos o que aconteceu com Moisés, nós vamos ler mais alguns versículos. Eu vou voltar um pouco a história. No versículo de número agora 46, ele diz: aplicai o coração a todas essas palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidei de cumpri-la todas estas palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a nossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para prosseguir. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte a qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu corpo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel. Quer dizer que ele foi infiel a Deus no meio do povo. Nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrará nelas, na terra que dou aos filhos de Israel. Repita comigo: ele não entrou na terra, porque ele não santificou o nome do Senhor no meio do povo de Israel. Queridos, quantos já ouviram falar dessa história? Que Moisés, a história de Moisés, é uma história muito conhecida. Deus, ele levantou um povo. Antigamente, não tinha a Bíblia como a gente tem aqui para ler as histórias. Não, eu creio em Deus, eu conheço a Deus. Por quê? Porque já me ensinaram, já leram a Bíblia para mim. Todo mundo aqui já teve uma base de fé, já ouviu falar sobre Jesus, sobre Deus. Porque tem a Bíblia, tem a igreja. Hoje está fácil, mas naquela época não tinha isso. E aquele povo estava lá no Egito, escravo. Esse povo era descendente de Abraão. Deus havia prometido para Abraão que dele nasceria uma nova nação, uma nação pura, que ia servir somente a Deus e não a outros deuses. Só que aquele povo foi desobediente a Deus, foi cair nas mãos de Faraó no Egito, se tornou escravo, ficou mais de 400 anos lá. Só que naquela época era muito forte a questão da herança, a questão da memória, e eles então mantinham viva a esperança de que um dia Deus iria até eles e ia libertar eles do Egito, porque eles passavam essa história de geração em geração. Olha, o nosso pai Abraão, Deus um dia encontrou com ele, ele andou com Deus face a face, ele teve o seu filho Isaac, ele teve Abraão, teve Isaac, teve Jacó, e eles foram passando essa esperança que um dia seria um povo numeroso, que um dia nós teríamos uma nação. Então vocês estão escravos aqui, mas mantenham essa esperança viva. E aqueles velhos que morriam passavam para os novos passavam depois para os outros que vinham. E então um dia Deus levanta Moisés, e Moisés chega, tem um encontro com Deus ali naquela sarça, e Deus fala: eu sou Deus, se apresenta face a face a ele. Por quê? Não tinha o quê? Bíblia, não tinha pregador. Deus se manifestou a ele pessoalmente: vai até o Egito, eu vou te guiar lá, eu vou ser com você, e você vai vencer, e eu vou tirar o meu povo de lá, porque eu vou levar o meu povo para a terra de Canaã. Eu vou dar uma terra, eles vão se tornar um povo, uma nação. Por que Deus escolheu uma nação? Tudo teve início em Israel. Hoje é muito fácil sabermos de Deus, como eu estou falando, porque nós podemos pegar a Bíblia e estudar. Mas tudo isso nasceu de uma nação. Deus tinha que começar de alguém, por alguém, para que de tempo em tempo
as pessoas continuassem falando, ele fosse lembrado. Há quantos mil anos isso aconteceu? E hoje nós estamos aqui professando a nossa fé em Deus, falando de Deus. Por quê? Deus falou, vou escolher uma nação. Essa nação vai ser pura, não vai ter outros deuses. Eu vou ensinar essa nação a me servir, para que futuramente outras nações também olhem para essa nação, vejam como referência e também me sirvam. E eu seja o Deus de toda a terra. Por isso Deus teve essa grande ideia de separar um povo para si. E desse povo ser um modelo para todas as nações. E então Deus guia o povo no deserto. Ele passa o povo no meio do mar. Ele manda alimento para alimentar esse povo. Ele começa a sustentar esse povo nessa caminhada até chegar nessa terra, nesse projeto. E aí, de repente, eles chegam diante de um lugar onde eles têm sede no meio do deserto e não tem água potável para beber. E aí o povo começa a murmurar, e é até aceitável. Deus olha e fala até aceitável. Deus, quando ele olha, querido, ele não olha o passado, ou ele não olha somente o presente, ou ele não olha o futuro, ele olha os três ao mesmo tempo. Deus, ele olha e vê um plano eterno. Talvez tem coisas acontecendo na sua vida que você consegue enxergar só esse momento, mas Deus está enxergando até o fim. Deus está enxergando qual é o propósito disso, qual é o fim disso. Eu não consigo entender qual é o propósito de Deus nisso que nós estamos passando, eu e minha esposa. Mas eu sei que tem um propósito eterno para isso. Eu sei que quando Deus olha, Ele não está olhando para minha esposa doente. Ele não está olhando para ela com esse mal dentro. Ele está olhando e vendo lá na frente. Porque quando Jesus estava lá no Calvário, lá no Getsemane, e Ele estava orando, chorando, porque Ele sabia que havia chegado a hora dele, Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E se você ler depois na sua Bíblia, tem um ponto e uma vírgula. Isso na língua portuguesa significa pausa. Eu acredito que naquele momento Deus veio e ressuscitou a esperança de Jesus. Você está vendo esse momento, filho, o momento que você vai passar pela cruz, por isso que você está sofrendo. Mas após esse momento, vidas vão se render ao teu nome e a mim. Vidas serão salvas, vidas vão ser restauradas. A morte vai ser derrotada, aniquilada. O pecado vai ser aniquilado por tudo, de uma vez por todas. Então Jesus levanta e fala, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque nós temos que olhar, não para momentos, nós temos que olhar para propósitos eternos. Você é regido pela eternidade, não por um momento. Se por um momento você está doente, se por um momento você está passando por dor, não tome atitudes baseadas nesse momento, confie no Senhor. E aí Deus me deu essa palavra. O povo chegou com sede e falou, olha, estamos com sede, Moisés, e aí nós vamos morrer de sede. Deus olha para o povo e vê, esse povo ficou mais de 400 anos no cativeiro, escravo. Nós temos um país que tem pouco mais de 500 anos, temos uma mentalidade ainda fraca, temos uma cultura muito fraca comparada a outros países. Você imagina então uma nação que estava há 400 e poucos anos num cativeiro. Era uma nação fraca, era uma nação sem fé, era uma nação sem expectativa, era uma nação que dependia de alimento, que o seu capataz trouxesse o alimento. Era uma nação que o seu capataz falava não, ele não podia falar por que não, porque senão ele tomava açoites, porque senão ele tomava bufetadas no seu rosto. Eles não tinham opinião própria. Então Deus olha para aquele povo, eles estão murmurando por causa de água, já abriu o mar, já abriu isso, mas esse povo é uma nação escrava. Eu preciso aos poucos fazer-me conhecido a esse povo, manifestar a minha glória, como eu abri o mar. Para nós olhamos, como que aquele povo é um povo duro, Deus abriu o mar, esse povo não creu. Nós temos que lembrar que esse povo, muitos deles haviam nascido escravo. Para eles aquilo lá não mexeu tanto com eles. E Deus falou, então eu tenho que manifestar a minha presença, a minha glória, de pouco em pouco, para que esse povo me conheça. Porque não adianta eu dar uma terra, uma nação, eles têm que ter na sua memória, eles têm que ter eu como rocha, como fundamento. E então Deus, Ele é tolerante, Ele é misericordioso. E então Ele fala em Êxodo 17 para Moisés. Abra comigo Êxodo capítulo 17. Preste muita atenção, porque eu creio que essa palavra vai falar muito forte ao seu coração. Êxodo 17, versículo 1 em diante.
será que Moisés ele não entrou na terra só porque ele bateu na rocha? Isso nunca foi suficiente para mim. Aí ele foi lá e bateu 2 vezes. Tá, você não vai entrar. Nossa, que Deus mau. Não deixa um homem fiel a ele não entrar numa terra maravilhosa só porque bateu na pedra. Nós vamos entender isso. Se você não ficou satisfeito com essa resposta, assim como eu, 35 anos estou insatisfeito com essa resposta, eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor aqui vai trazer a luz e nós vamos sair daqui entendendo isso. Amém? Êxodo 17 diz: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo se rebelou contra Moisés e disse: dá-nos água para beber. Como é que o escravo era naquela época? Ele estava trabalhando. Se ele ficava doente e fraco, ele era útil pro Egito? Não. Então, ao momento que eles viam que estava no limite dele, de água, chegavam lá e jogavam o quê? Água, nem que fosse lamacento, eles bebiam. Agora eles estão que nem um gado sendo tocado. Eles estão com a mesma mentalidade. Parou, acampou. Cadê a água? Dá-nos água de beber. Olha a fala deles. Não é uma fala de gratidão a um Deus que já abriu o mar. Por quê? Por causa de uma mentalidade ainda escrava. E eles começaram a se rebelar contra Moisés. Porque eles já deveriam ter bebido, já chegaram ao seu limite. Respondeu Moisés: por que contendeis contra mim? Por que tentais ao Senhor? Moisés já está no outro nível, porque ele já conhecia Deus face a face. Ele já falava com Deus. O povo não. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Eles estavam cobrando uma atitude de quem? De Moisés. Porque esse povo ainda não conhecia a Deus. Deus estava personificado na pessoa de Moisés. E Moisés tinha que aguentar toda pressão. E aqui Moisés, então ora a Deus no verso 4. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés. Eu quero que você preste bem atenção agora. Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos de Israel. Leva contigo em mão o bordão na qual você feriu o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Preste bem atenção. Quem mandou Moisés ferir a rocha? Foi Deus. Esse foi o primeiro acontecimento. Teve 2 vezes que Moisés feriu a rocha. Esse foi o primeiro. O que Deus falou para Moisés? Moisés, passa à frente do povo. O que Deus falou? Passa, deixa o povo para trás, esses mais de 2 milhões de pessoas. Vai lá na frente. Lá na frente haviam os anciãos, aqueles que tinham o quê? O respeito, aqueles que eram testemunha. Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, Moisés falava com os anciãos, e os anciãos iam e falavam ao povo. Era muito grande a tarefa de Moisés, então ele dividiu com homens. Deus mandou ele procurar anciãos, homens de respeito, homens que pudessem dar no seu caráter, na sua atitude, um exemplo, na qual aquilo que eles falassem, o povo pudesse crer, que eles pudessem ser testemunhas. Então Deus falava a Moisés, e Moisés falava aos anciãos. Os anciãos chegavam e falavam: olha, Deus falou com Moisés isso, então nós vamos esperar, vamos ter paciência, porque isso vai acontecer. Porque era uma numerosa multidão. E então Deus falou para Moisés: você vai passar o povo e vai pegar os anciãos, e você vai levar os anciãos diante da rocha. Quer dizer, não foi o povo. Como que ele ia agrupar 3 milhões de pessoas de frente para uma rocha? Eu não sei a condição geográfica daquele local, mas provavelmente não tinha condição. Então ele pediu para escolher os anciãos. Então foi Moisés juntamente com os anciãos, que são o quê? Testemunhas de crédito. E ele falou: então você vai ferir a rocha, e quando você ferir a rocha, vai sair água da rocha. Então ele pegou o cajado, mesmo que abriu o mar, o mesmo cajado que ali estava acompanhando os milagres, e ele tocou, feriu a rocha e saiu água. E o nome daquele lugar se chamou então Massá Meribá, que significa o quê? Contenda.
O povo estava em contenda. Quantas vezes nós, sem compreendermos o que está acontecendo, achamos que a provisão de Deus deveria ter chegado? Cadê a água? Cadê o recurso? Cadê aquilo? Eu tenho orado. Será que Deus está comigo? Quantos de nós temos agido como esse povo? E quão importante é, quando nós agimos assim, ter pessoas que testemunham na sua atitude uma fé verdadeira num Deus verdadeiro. O povo necessitava de uma atitude exímia de Moisés e dos anciãos. Eu até escrevi aqui, né? Massá significa provocação, meribá, reclamação. O primeiro erro do povo aqui foi que eles submeteram Deus à prova. Eles submeteram Deus à prova em meio às suas queixas. Quantos de nós temos agido assim? Eu tenho uma queixa em relação a algo da minha vida que não estou satisfeito. Então vou colocar Deus à prova. Deus, se o Senhor está no nosso meio, o Senhor vai fazer isso. Nós temos visto muito isso nas igrejas hoje. Nós temos visto muito isso nessa geração. Nós temos visto muito isso no meio da igreja. Se Deus é o Deus que está nesse mistério, aleluia, Ele vai fazer. Não é assim? Os pastores de hoje em dia? Se Deus é Deus na minha vida, Ele vai fazer. Senão eu rasgo a minha Bíblia, eu dou a minha cara a tapa. Quantas pessoas têm desafiado a Deus em meio às suas queixas? E os pastores, em vez de agir como Moisés, passa os anciãos, passa os que têm mais maturidade, cajado, rocha, autoridade, rocha. Olha, ele tocou na rocha lá e saiu água. Deus fez milagre, Deus está com a gente. O cajado simboliza a autoridade de Deus está na mão de Moisés. E ele tocou lá, bateu na rocha, saiu água. Isso tem começado já dos pastores. Quantos têm ensinado errado o povo? A colocar Deus na parede. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer. Se Deus é comigo, tem gente que jejua assim. Ele jejua não para quebrar a sua carne que está gritando, querendo fazer a sua boca queixar contra Deus. Ele jejua para contrariar Deus. Eu vou jejuar aqui uma semana e Deus vai ter que fazer aquilo que eu estou orando, porque eu estou jejuando, achando que você está fazendo um grande favor a Deus por estar jejuando. Você está fazendo favor a você, porque você está quebrando a sua carne. O Espírito Santo vai se fortalecer e vai falar com você. Quantas vezes nós não temos compreendido, porque temos agido como uma nação escrava ainda. Nós saímos do Egito, nós saímos do mundo, nós saímos do sistema, mas a mentalidade desse sistema ainda está dentro da gente. Nós não conhecemos a Deus. Por que, então eu escrevi aqui, porque Deus fez questão de tirar a água da rocha? Deus estava preocupado com a sua reputação? Deus estava preocupado em convencer realmente que ele estava no meio daquele povo? Não. Deus, Ele é santo, Ele sabia que na sua que Ele não estava preocupado com a sua reputação, porque Ele sabia que em si, tudo quanto estava acontecendo, Ele estava sendo justo com o povo, fiel. Mas o porquê que Deus então tirou a água da rocha? Porque Deus não achava injusto o povo pensar que conhecia Ele e não conhecia. Eu escrevi aqui, se você questiona Deus diante dessas circunstâncias, é porque você ainda não o conhece. Talvez você fale, eu sou crente tantos anos, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou tanto tempo sirvo a Deus. E se você chega diante de circunstâncias como essa, se você ainda questiona, é porque você ainda não conhece. Ah, mas é muito difícil. Realmente, ninguém disse. Se alguém falou para você que servir a Deus seria fácil, ele te mentiu para você. É muito difícil servir a Deus. Por isso, se você não estiver disposto a entregar, a renunciar, então não venha, não o siga. Porque o convite para você seguir a Cristo é cruz. Primeiro você deixa a sua vida na cruz. Primeiro você tem que abrir mão. Ah, mas não posso reclamar. Não, não pode. No meio dessa dificuldade, não. Você tem que confiar. Você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quer dizer que em nenhum momento você não murmurou o fato da sua esposa estar com isso? Em nenhum momento. Deus é testemunho que está falando. Eu murmurei, eu questionei Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Não. Porque eu confio nele. Eu confio nele. E eu desafio você a vir a ter esse nível de fé. Cada um tem uma medida de fé. Se você não tem a medida de fé que eu tenho, peça ao Senhor, Ele vai te dar. Eu não tenho essa fé porque eu sou bom, não. Eu tenho essa fé porque Ele tem me dado essa fé. Amém? Se você questiona Deus em meio a essas dificuldades, é porque você ainda não o conhece. Por que aquele povo questionou?
Está claro aqui, porque eles não conheciam a Deus, eles conheciam de ouvir falar. Então Deus não chama o povo, Deus primeiro chama os anciãos, para preparar, para predispor o coração deles. Muitas vezes nós temos submetido Deus à prova. Essa geração tem submetido Deus à prova. Se Deus é Deus na minha vida, Ele vai curar. Eu não posso concordar com esta enfermidade na vida dela, mas eu tenho que aceitar a proposta de Deus através dessa enfermidade na vida dela. Eu não posso falar com Deus, Deus, o Senhor tem que curar. Ele não tem, querido. Ele não tem que se submeter ao que eu quero. Eu sim tenho que aprender a conviver, a submeter com o que Ele quer, com a vontade dEle. A vontade dEle é soberana, é absoluta. Nós estamos como meninos mimados, nós estamos como escravos que ainda chegam. E aí, Deus, já passou da hora de eu beber, eu estou com sede. Porque nós não conhecemos a Deus. Se nós conhecêssemos a Ele, nós sabemos que antes que houvesse dia, Ele já era. Se nós conhecêssemos a Ele, nós saberíamos que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder para curar, todo o poder para ressuscitar os mortos. Ele tem todo o poder para fechar qualquer porta que você na sua força tem tentado fechar e ninguém mais poderá abrir. Ele tem todo o poder para abrir aquela porta que você tanto deseja e ninguém mais poderá fechar. Fala que Ele é a mais brilhante estrela da manhã. Fala que Ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus fala que Ele é o sol da justiça. Como o sol que queima ao meio-dia. Aquele sol que você não consegue olhar em direção a Ele. Ele é a justiça. Ele é a tua justiça. Todo mundo verá a justiça do Senhor na tua vida. Ele te justificará em meio àqueles que te perseguem. Se você conhecesse a esse Deus, se você pudesse experimentar a confiança desse Deus, a pior coisa que tem no relacionamento é você conviver com uma pessoa que não confia em você. Uma pessoa que vive desconfiando de você. Deus, Ele quer nos levar a um nível, querido, de confiança. Ele quer nos levar a um nível que nós possamos confiar nele verdadeiramente. Não coloque Deus à prova. Não coloque. Mas você pode dizer que diz um texto na palavra que fala provai. Nisso diz o Senhor, mas será que esse provar está dizendo no sentido de testar, de desafiar Ele, ou provar no sentido de experimentar? Ele é teu pai. Eu não posso chegar no meu pai e falar, você é meu pai, e você tem que fazer isso para mim, porque você é meu pai. Eu não pedi para nascer. Não é assim. Relacionamento de pai e filho é diferente. Como que você chega no pai? Como é que você faz? Você alcança o coração dele e ele alcança o seu. Não coloque Deus à prova. Não seja como essas igrejas, esses ministérios que ficam colocando Deus à prova. Nós vamos orar aqui, nós vamos fazer uma campanha, em tantos dias Deus vai fazer. Isso não é fé, isso é provocação. Eu não estou falando que você não deve orar, que você não deve confiar no seu milagre, mas estou falando que nós não podemos peitar a Deus. Ele não é nosso inimigo, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai. E por que essas igrejas melabolantes têm crescido? Porque é isso que o povo escravo quer. Ele quer ser o quê? Quer ser tocado. Ele não quer ser ensinado. Ele não quer ser livre. O que Lutero quis, querido, não foi criar uma nova denominação. Ele quis dar a verdade na sua mão, porque a verdade liberta. Ele quis que você pensasse por si mesmo, que você lesse a palavra, que você compreendesse. Eu não estou aqui para fazer a tua cabeça, eu estou aqui para ser um guia espiritual. Eu só guio, eu ponto o caminho adiante. Eu não posso te forçar a ir nesse caminho, eu não posso te manipular, eu não posso te tocar como um gado, porque você é vida, porque você vale mais do que o mundo inteiro, porque você é precioso. Não aceite ser manipulado pela religião, não aceite ser manipulado pela denominação, em nome de Jesus. Muita gente mete pau em pastor, que pastor está tirando dinheiro do jogo, mas é engraçado que essas igrejas são as igrejas que estão mais cheias, é as igrejas que o povo mais desoferta. Por quê? Porque o povo quer ser enganado, porque o povo quer ser manipulado. Mas Jesus falou, conhecereis a verdade vai te libertar. A verdade é que você não adianta procurar ali ou aqui, ou ir
pregador tal, ou no pastor tal, porque ele tem muita unção e algo vai acontecer quando ele ora. Não, quando disserem para você que o reino de Deus está ali ou está aqui, Jesus disse, ele disse que o reino de Deus está dentro de você. A presença de Deus está dentro de você. E o que faz esse lugar ser um lugar especial, além de ser um barracão, uma fábrica, é porque pessoas que têm o reino de Deus dentro de si estão aqui reunidas para adorar Ele, para invocar o nome dEle. Só isso. Mas não tem nada de grande aqui. Não é eu, não é o prédio. Somos nós, um só Espírito. Somos nós querendo mais do Senhor, conhecer, crescer e compreender o que Deus é. E aí passa um período, passa um tempo. E em Números, acontece de novo. Números 20, do povo ter sede. E agora nós vamos entender melhor por que Moisés não entrou na terra. Eu pedi para você repetir lá no início da pregação. Porque você não me santificou no meio do povo. Moisés não entrou na terra porque ele bateu na rocha. Foi muito mais do que isso. Porque você não me santificou no meio do povo. Números 20, versículo 8 ao 12. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, a teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Agora, Deus dá uma ordem diferente para Moisés. Deus fala o que para Moisés? Chama todo o povo. Ele não manda agora ele passar na frente do povo e levar os anciãos. Agora é o momento de eu me manifestar para todo o povo. Quem que é a rocha? Jesus. Como é que você vai explicar para uma criança quem é Deus? Deus, ele é um ser assim grande, mas ele tem boca? Ele não tem boca, mas ele, como é que ele fala? Como é que você vai explicar? Então você usa o quê? Metáforas, não é assim? Você fala dentro da realidade, dentro do contexto da criança. Então Deus faz o quê? Rocha, Deus. Deus, rocha. Tocou na rocha, lá saiu água. Que legal. Agora eles estão diante da rocha de novo. Traz o povo tudo. Deus falou, agora eu vou me manifestar. Agora ele vai falar com a rocha. Imagina você diante de uma rocha e falando, rocha, dá água para nós. Você fala, nossa, mas que infantilidade. Mas a mentalidade do povo era infantil. O povo ainda estava sendo gerado para um entendimento do que Deus é. Aí Moisés fala, aí Deus fala, agora é o momento de eu me manifestar para o povo. Eu já dei a primeira dica, eu já abri o mar, aí agora já tocou na rocha, saiu. Agora não vai precisar tocar, eu vou me manifestar. Como eu manifestei a Moisés na fenda da rocha. Com rocha também com Moisés. E ele viu a minha glória. E aí ele reuniu todo o povo. Moisés reuniu todo o povo e Deus falou para ele, leva o teu bordão com você. Mas Deus mandou ele tocar na rocha? Deus mandou ele levar o bordão, mas falou, fala com a rocha. Leva todo o povo. Eu vou fazer diante do povo agora. Não vou fazer só diante dos anciãos. Há uma diferença agora. E se você voltar um pouquinho, Números, em cima do 20, aí no 20, você vê que Miriam havia acabado de morrer. Moisés estava passando um dilema pessoal. Ele havia perdido a sua irmã. E agora o povo de novo está murmurando por causa de água. Moisés então está no seu limite. Ele é um sacerdote. E agora Deus fala para ele, passa com o povo diante da rocha e fala para a rocha, e eu vou dar água para a congregação. Era a oportunidade que Deus tinha para se manifestar ao povo pela primeira vez diante do povo. Era a grande chance. E aí o que Moisés faz? Versículo 9. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vocês? E Moisés levantou a mão e feriu 2 vezes a rocha com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não acreditaram em mim, para me santificar diante do povo desta terra que lhe dei, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra mim,
e o Senhor se santificou neles. Querido, olha que tremenda a palavra de Deus. Quando uma pessoa tem uma impressão do que Deus é e não um conhecimento real do que Deus é, ela não conhece a Deus. Talvez você está tantos anos na igreja, já batizou, já foi diácono, já foi obreiro, mas eu quero te dizer, talvez você tenha uma impressão do que Deus é, uma impressão dentro da sua realidade, mas você talvez nunca o conheceu, talvez ele nunca se manifestou a você. E o povo tinha uma impressão de Deus, e Deus queria trazer o quê? A personalidade dele para o povo. E aí Deus fala para Moisés falar com a rocha. Moisés reúne todo o povo. Moisés já está no limite, o povo reclamando, ele perdeu sua irmã. E Moisés fala, bando de rebeldes, vocês acham que nós podemos tirar a água dessa rocha para vocês? E ele foi lá e bateu e tirou. O que isso provocou de negativo? Alguns itens. Primeira coisa, o sacerdote, Moisés era um sacerdote. O que é o sacerdote? Aquele que tinha a função de intermediar o povo a Deus e Deus ao povo. Ele era o intermediador, porque ele conhecia a Deus, o povo não. Ele tinha a responsabilidade de santificar a pessoa de Deus aos olhos do povo. O que é isso? Ele tinha a responsabilidade nas atitudes dele, embora estivesse passando por problemas pessoais, nas atitudes de mansidão, de sabedoria, apresentar, atestar a santidade, a pessoa pura, santa, fiel de Deus. Quem está entendendo? Essa é a responsabilidade que você tem, querido, como esposo do seu lar. Você é um sacerdote. Como esposa, a palavra de Deus fala em Apocalipse que o Senhor nos constituiu sacerdotes, reis e sacerdotes. Você no seu trabalho, como chefe, como encarregado, você como pai, como mãe dos seus filhos, você tem uma responsabilidade como sacerdote de santificar aos olhos daqueles que estão sobre a sua tutela a pessoa de Deus. Se você comete um erro, se você tem uma atitude errada, você pode o quê? Comprometer a imagem da pessoa de Deus aos olhos daquela pessoa. Talvez você tenha ido à igreja e você está decepcionado, e você fala com alguém que não entende nada de Deus. Larga a mão desse negócio de igreja, não tem nada. Você está fazendo o quê? Você está impedindo de santificar a pessoa de Deus através da sua vida, na vida daquela pessoa. Moisés, ele não deixou de entrar porque só simplesmente ele bateu na rocha. Moisés deixou de entrar porque simplesmente ele impossibilitou a mentalidade daquele povo de compreender a santidade de Deus. É muito profundo isso. Aquele povo tinha um nível de cultural e de mentalidade. E a atitude dele de chamar o povo de rebelde, de bater na rocha, no momento em que Deus ia se manifestar a eles, ele impediu a capacidade do povo de compreender quem Deus é. Então Deus falou, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que esperar essa geração todinha morrer. Eles não vão poder entrar, porque eles não vão compreender quem eu sou. Queimou a oportunidade, queimou a alternativa que eu tinha, para que nasça uma nova geração e para que eu revele quem eu sou para uma nova geração. Será que você pode compreender isso? É muito grave o que Moisés fez. Embora ele sendo um grande sacerdote, acertou em tantos momentos, mas ele errou no momento crucial. Por quê? Porque ele tomou para si as dores do povo, está se levantando contra ele, e ele tomou para si uma dor familiar. Quem tem caminhado conosco esses dias sabe que a gente tem uma dor hoje familiar. Estamos passando por uma enfermidade no nosso lar. Mas a maneira, olha só que interessante que Deus falou para mim. Eu tenho que ser forte, como Moisés. Que a maneira como eu revelo a manifestação de Deus nessa circunstância, eu santifico aos olhos de vocês a pessoa de Deus é. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Eu santifico que Deus ele é fiel comigo e com a minha família. Eu santifico que Ele tem nos sustentado. Eu santifico que Ele vai tocar na vida da minha esposa. Eu santifico que nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de ser exaltado. Eu santifico você a compreender que seja qual for o momento e circunstância da sua vida, você deve confiar no Senhor. Mas se eu tomar uma atitude e dizer, eu não quero saber mais desse povo, eu não quero saber mais de nada, minha esposa está doente, vocês vão olhar e vão falar assim, cadê a pessoa de Deus personificada numa situação como essa? E quando eu for enfrentar uma situação difícil na minha vida, para onde eu vou ver? Para onde eu vou olhar? O que se esperar? Você compreende isso? Como é forte? Você como sacerdote no seu lar, querido, é muito sério a sua função.
É muito séria a responsabilidade que me foi imposta. É muito séria a responsabilidade que foi imposta a você, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como chefe, como patrão no seu emprego, como gerente, como proprietário de uma empresa, como administrador, como marido, você santificar Deus na sua pessoa. O povo olhou e simplesmente viu água, mas não viu a pessoa de Deus naquela situação. Eles não compreenderam que a rocha daria água para eles, que a rocha responderia à voz de Moisés. E Moisés impossibilitou. Quantos pastores hoje têm feito isso? Eu vou orar aqui e Deus vai fazer. Vocês duvidam que Deus vai fazer? Que eu vou orar e Deus vai fazer? Quantos têm feito isso? Sabe o que eles têm feito? Impedido as pessoas de realmente conhecerem a Deus e ficarem na mão deles. Eles estão agindo como Moisés agiu. Eles estão dizendo, ó, eu vou tocar e vai sair água da rocha. Moisés usou aquilo que Deus usaria para se manifestar, para num ímpeto dele, um momento de raiva dele, se valorizar. Ele não esperou o momento de Deus honrar e valorizar. Ele se valorizou e se honrou. Quantos de vocês estão feridos, estão aqui nessa manhã, machucados porque vocês viram sacerdotes que exerceram isso, não tiveram a sabedoria de orar para que Deus mudasse a sua mentalidade, para que você amadurecesse espiritualmente, para que ensinasse você, para que santificassem vocês na palavra e santificasse a pessoa de Deus através dele, em vocês. Mas simplesmente eles falaram, vocês querem isso? É cura que vocês querem? Então eu vou orar e Deus vai curar. É isso, é dinheiro, é prosperidade, então eu vou orar e Deus vai dar. Mas muitos continuam curados com dinheiro, sem conhecer a Deus. Certa vez havia 10 leprosos e Deus curou os 10. E um voltou para agradecer e o Senhor falou para ele, olha, bem-aventurado você é, porque voltou para dar graça. Por isso vá, porque a tua fé te salvou. Quer dizer, 10 foram curados, mas um foi salvo. Os outros 9 poderiam ir para o inferno sem lepra. Que legal, que maravilha, que grande avanço. Não tenho mais lepra, mas não tenho a salvação. De que adianta a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta receber a cura que você tanto deseja, receber o dinheiro que você tanto deseja, a prosperidade que você tanto deseja nas campanhas que você faz, e não conhecer a Deus, e não ter a salvação? Mais importante do que Deus dar uma terra que manava leite e mel para aquele povo, Deus queria que a maior herança daquele povo fosse o próprio Deus do povo. Eu não quero a bênção de Deus, eu quero o Deus da bênção. Eu não quero fazer a obra de Deus, eu quero o Deus da obra. Meu maior desejo é conhecê-lo. Meu maior desejo é estar com Ele. Moisés tinha que passar isso para o povo, porque ele conhecia a Deus. Por isso foi exigido uma maior responsabilidade dele. Você que tem uma maturidade espiritual maior, talvez que a sua esposa, e você tem fraquejado em santificar sua esposa, Deus irá cobrar isso de você. A maneira como você se porta como marido, você vai santificar o nome de Deus através da vida da sua esposa. Esposa, você que tem um conhecimento maior do que Deus é, do que sua esposa, você precisa ter uma atitude sábia para santificar o seu marido, a pessoa de Deus, através da sua vida. A quem mais é dado, mais é cobrado. Quem mais tiver conhecimento e maturidade espiritual, mais tem a responsabilidade de apresentar e santificar o Senhor. Mas como então fica? Deus fica na mão do povo? Já que o povo falou e Moisés falou, Deus deixou de ser santo? Não. O que eu achei mais interessante é que no final do versículo 13, ele fala, e o Senhor se santificou neles. Versículo 13, o Senhor se santificou neles. Primeira coisa, o sacerdote santifica a pessoa de Deus em sua atitude diante do povo. Por que hoje a maioria das pessoas não conhece a Deus? Porque os sacerdotes de muitos ministérios hoje não têm santificado a pessoa de Deus em suas atitudes. Eles são gananciosos, eles são presunçosos, eles são egoístas, eles são beberrões, eles são maldizentes. Quantos estão entendendo? Não tem referência. Primeira coisa então, o sacerdote santifica a pessoa de Deus em sua atitude diante do povo. Segunda coisa, o Senhor se santificou neles. Presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção, é muito forte isso. A santidade de Deus, ela é incontestável. Se Deus ele tem algo para mim, um propósito, e eu não cumpro, Ele não deixa de ser santo, porque Ele fez o que era justo
deixando aquela geração morrer e Moisés fora de Canaã, para que uma nova geração nascesse com uma nova mentalidade. Ele é santo e imutável, nós que somos falhos. Ainda assim, ele não podendo impossibilitar de se manifestar aquele povo, aquela geração, ele fez o que era justo. Eu queria muito me manifestar essa geração, mas falhou, o povo falhou. Mas eu continuo santo. Então o santo, para ser santo, ele tem que permanecer sendo justo ao seu propósito, à sua palavra. Se ele falasse, não, deixa Moisés entrar, deixa o povo entrar, ele ia deixar de ser santo. Não é só um Deus confiável. Então ele foi justo, essa geração vai morrer, não vai entrar, Moisés não vai entrar, só a nova geração. Então fala, ele se santificou neles. Isso quer dizer que ainda que você falhe, ainda que você erre, ele permanece santo, ele se santifica em você, na sua falha, sendo fiel e justo e certo com sua palavra. Quem entendeu, diga amém. Eu quero que Deus se santifique o seu nome através da minha atitude santa. Eu não quero que Deus se santifique em mim, sendo justo e me dando o que eu mereço por ser desobediente. Eu não quero estar de fora daquilo que Deus quer fazer. Você entendeu isso? Existem duas maneiras de Deus se santificar. Se santificar se manifestando a pessoa que Ele é, através de atitudes corretas, de pessoas totalmente servas a Ele. E também se santificando em pessoas desobedientes, sendo justo e fiel com a sua palavra e mantendo firme o seu propósito e a sua palavra, custe ao que custar. Eu não quero, congregação, que Deus veja e se santifique em nós como um povo desobediente e rebelde, porque Ele é santo e imutável, é incontestável a sua santidade. Deus não depende de você para ser santo. Ele até se santifica em você quando você é desobediente, permanecendo justo e fiel à sua palavra, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas eu quero e desejo que Deus se santifique em nós e através de nós, quando nós temos atitudes como Jesus teve, como Jesus foi santo e foi fiel, cumprindo a vontade de Deus até o fim. Como Jesus falou no Evangelho de João. Quero que você abra comigo. Jesus diferente de Moisés, por isso Jesus, Ele é maior que Moisés. Aleluia. Por isso que Ele é a rocha, Ele é o Messias. Quantos de nós temos ferido a rocha? É só você falar com a rocha. João 12, 28, Jesus falou: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele fala para o Senhor, para o Pai: glorifica o teu nome na minha vida. Ele pede para que Deus dê forças para ele, para que ele, na atitude dele, santifique o nome de Deus. Hoje nós adoramos a Deus porque nós vemos a pessoa de Jesus sendo fiel a Deus até a morte, morte de cruz. Jesus, diferente de Moisés, fala: eu vou passar por um momento difícil, Pai, me dá forças para que eu glorifique, para que o teu nome seja santificado através de mim, para que todos, quando olhem para a cruz, vejam, ele foi fiel, ele não levantou a voz contra aqueles que o crucificaram, ele não os condenou, ele não amaldiçoou, mas antes ele disse: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E hoje nós conhecemos um Deus que ama e que perdoa, porque Jesus, na sua atitude de fidelidade, nos santificou para Ele e santificou o nome dEle para nós. Aleluia. E na oração sacerdotal de Jesus, eu achei interessante também ler. Santo, te adoramos, Senhor. Fala comigo, Senhor, santifica o teu nome em mim. Santifica, Senhor. Oh, Deus. Feche os teus olhos e ore agora. Senhor, santificar o nome dele em você.
17, é o último texto que nós vamos ler antes de orar. João capítulo 17. Jesus fala. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Versículo de número 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. A favor do povo eu me santifico a mim mesmo. Eu me torno humilde. Eu me torno nada. Eu me reduzo. Eu me humilho. Eu não me levanto contra aqueles que falam de mim injustamente. Eu me entrego. Não rogo somente por estes também, mas por aqueles que virão a crer em mim. Ele santificou-se e santificou o nome de Deus, Pai. Não só por aqueles que estavam naquele momento lá, mas por nós que estamos aqui hoje. De que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como eu também amo. A atitude de Jesus, diferente de Moisés, fez com que um povo separado entendesse o nome de Deus, entendesse quem Deus é, santificasse o nome de Deus. Você só entende hoje quem Deus é por conta da pessoa de Jesus, que santificou, que teve uma atitude de humildade, que teve uma atitude diferente das pessoas hoje. Alguém, quando hoje é perseguido, quando é injustiçado, ela faz o quê? Ela prontamente se defende. Ele não, ele se entregou. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos pessoas que verdadeiramente vivem o evangelho do reino de Deus, a palavra de Deus diz que haveriam catástrofes naturais, mas um fim só haveria quando o evangelho do reino fosse pronunciado. Você só conhece verdadeiramente a Deus quando você conhece pessoas que verdadeiramente vivem o evangelho do reino de Deus. Nós não estamos aqui hoje disfarçados. Eu não tenho dinheiro como muitos pastores famosos. Vai lá, faz uma plástica, faz alguma coisa e chega diante de um problema dentro do povo. Está tudo bem e tal, mas depois sai para tomar antidepressivo, vai no psicólogo. Não, nós estamos aqui realmente de pé, porque a nossa única confiança, a nossa única certeza é a rocha que é o Senhor. Em meio às dores, em meio às adversidades, Ele é o Senhor, Ele é o nosso pastor, que nos guia pelo vale da sombra da morte, mas nós não tememos mal algum, porque Ele está conosco. E eu posso hoje dizer desse Deus para vocês, santificar o nome dEle através da minha atitude de fé, de esperança, de confiança, em meio a essa tribulação, para que você também confie, para que você também entregue toda a sua vida, o seu coração. Aleluia. Feche os teus olhos. A palavra de Deus fala que Jesus dizia: aquele que me tem o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus representou a pessoa do Deus Pai em todas as suas atitudes. Talvez você ouviu falar de um Deus punidor, de um Deus severo, mas na verdade você ouviu falar desse Deus porque talvez quem estava falando desse Deus para você feriu a rocha e falou: eu vou bater na rocha, vai sair água. E Deus se santificou em você e nessa pessoa, porque não era essa a forma que Deus queria se manifestar. Mas hoje você está aqui tendo a oportunidade de ouvir o evangelho do reino de Deus, de saber que há um Deus que te ama, de saber que há um Deus que entregou o seu único filho para morrer por você, e esse filho veio representar a pessoa do reino. E talvez você ainda é uma pessoa presunçosa, ambiciosa, está no vício, está no pecado, e você quer ter a imagem da pessoa de Deus na sua vida. Então ore agora e diga: Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste a mim, eu quero ter essa fé que esse pastor está falando que tem, eu quero confiar em Ti, eu quero que o Senhor seja a rocha. A palavra de Deus fala que a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a pedra principal.
A palavra de Deus diz que o Senhor disse a Pedro: tu és uma pedra falha, um fragmento, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Firme os teus pés na rocha nesta manhã. Tire os seus pés do lodo do pecado. Como Davi falou: eu vou para a rocha mais alta do que eu, a minha rocha de escape, a pedra de esquina. Oh, querido, coloca os seus pés na rocha. Coloca os seus pés em Cristo. O lugar mais seguro para você estar é em Cristo. Ele é a pessoa mais completa da Bíblia. Ele é o próprio Deus personificado na pessoa de um homem que venceu a calúnia, que venceu a fome, que venceu a ingratidão, que venceu a desonra, que venceu a infidelidade, que venceu a solidão, que venceu a tristeza, que venceu a dor, que venceu a morte e ressuscitou. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, renova os corações daqueles que estão feridos, daqueles que estão aflitos. Nós não queremos te colocar à prova, Senhor. Nós não queremos te desafiar, não queremos colocar nossas queixas e dizer que se o Senhor é Deus, faz isso, se o Senhor é Deus, faz aquilo, porque nós conhecemos a Ti e nós sabemos que Tu és Deus. Tu és Deus quando Daniel estava fora da cova, e Tu és a Deus quando Daniel estava fora da cova. Tu é Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fora da fornalha, e Tu eras Deus quando eles também estavam, e o Senhor caminhou no meio deles naquela fornalha, e nem um fio do cabelo deles foi queimado. Tu és o Deus que livra na cova e da cova. Tu és o Deus que nos guia no meio das águas. Tu és o Deus que nos guia no meio do fogo. Tu és o Deus que nos livra do fogo e no fogo. Não há limites para o Teu agir, Senhor. Quando nós entregamos nossas vidas a Ti, dizemos estar dispostos a viver para Ti. Não há limites, Senhor, do Senhor nos colocar à prova. Não nós colocarmos a Ti à prova, mas o Senhor nos coloca à prova, para sabermos que em todas estas coisas nós somos muito mais do que vencedores, por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa rocha. E isso traz consolo, Senhor, para nós. Isso traz conforto. A Tua palavra diz que o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos crer em Ti, que nós devemos vencer o mundo. A Tua palavra diz que todos nós deveríamos passar pela primeira morte, mas ao passar pela primeira morte, nós iríamos ressuscitar, nós teríamos um corpo transformado e viveremos para sempre contigo, Senhor. Oh, Senhor, naquele lugar onde a enfermidade não vai mais alcançar-nos, naquele lugar onde não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá dor, ninguém mais vai morrer, ninguém vai precisar mais sofrer. E nós queremos estar contigo, Senhor, neste lugar. Oh Deus, nós queremos, Senhor, confiar em Ti verdadeiramente, não só de falar. Nós queremos, como Jó, não Te conhecer de ouvir falar, mas Te conhecer por quem Tu és. Se manifeste a nós, Senhor. Querido, talvez você tenha ferido a rocha, você tenha batido na rocha, você tem forçado uma situação que você tanto deseja de Deus, e você tem batido na rocha. Não precisa bater na rocha, querido, é só você falar com a rocha. Nesta manhã, abre os teus lábios e comece a falar com a rocha, que é Jesus. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. A Tua palavra diz que o Senhor sabe tudo quanto eu necessito. Antes mesmo de eu falar, as palavras não me chegaram à boca e Tu já conheces. Você tem ferido a rocha, você tem batido, você tem enfrentado a Deus, você tem confrontado a pessoa de Deus, você tem achado que por muito fazer vai alcançar um favor de Deus, você tem questionado a maneira com que Deus tem trabalhado na sua vida, você tem colocado Deus em teste, em prova, você tem duvidado da pessoa dele, você tem ferido a rocha. Nesta manhã, simplesmente o que Ele deseja é que você fale a Ele. Fale a rocha, e a água vai emanar da rocha. Você tem sede, você que tem sede, a palavra de Isaías fala: vem e beba. Você que tem fome, vinde, comprai e comei. Você que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Nós não queremos pregar um evangelho que bate na rocha.
Nós não queremos penalizar a rocha. Nós queremos viver um evangelho que penaliza o pecado, que penaliza a desobediência. Que nós vamos nos humilhar, nos arrepender do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa provocação a Deus, da nossa resistência a Deus. E nós possamos dizer: Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Para onde mais nós iremos se só Tu tens a palavra de vida? Aleluia. Jesus foi colocado à prova quando teve fome. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você não tenha tido algo gostoso para comer na sua casa, você tem passado um momento difícil, mas levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor, porque eu não vou viver somente de alimentos, mas eu vivo de Ti. Tu és suficiente para mim. Talvez você tenha sentido sozinho, não encontrou alguém para você ainda, mas você pode dizer: Senhor, Tu és aquele que está comigo, eu não estou sozinho. Tu faz o solitário habitar em família. Talvez você tenha sido perseguido e injustiçado, mas você pode dizer: Senhor, Mestre, o Senhor também foi perseguido e injustiçado, e a Tua palavra diz que bem-aventurados nós somos por sermos perseguidos por Teu nome. Obrigado, Senhor, por estar sendo perseguido, por fazer a coisa certa, por Te servir. Obrigado. Talvez você está passando um momento de enfermidade e você pode adorar: Senhor, obrigado, porque esse corpo é corruptível, ele está sujeito a enfermidade, mas um dia o Senhor vai me entregar um corpo incorruptível, um corpo transformado. Obrigado, Senhor, porque se for da Tua vontade me curar, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara todas as minhas enfermidades. Obrigado, Senhor. Tu és a coisa mais importante. Tu és mais importante, Senhor, do que aquilo que eu desejo, do que aquilo que eu penso ser o melhor. Tu és o mais importante. Nós oramos esta manhã em Teu nome, consagramos nossas vidas a Ti, nos santificamos a Ti. Tu és a rocha. Tu és a rocha. Tu és a rocha. Socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia.